É o seu programa Aos Pés de Cristo mais uma vez, trazendo uma palavra de fé, de conforto, de esperança para o seu lar, para a sua família. Nos receba agora para estar sendo parceiro teu na tua luta pela fé, na tua luta pelo um bem-estar, um conforto espiritual. Vamos ler a palavra de Deus. Se você tem Bíblia, pegue a sua Bíblia aí e vamos lá. Lucas capítulo 19, vamos ler do primeiro versículo até o versículo 10º. Uma leitura tremenda, gostosa, fantástica. Você já ouviu por aí cantar aquela música sobre Zaqueu? Mas tenho certeza que poucos sabem quem é Zaqueu. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Na semana passada, nós falamos de um episódio que aconteceu na vida de um homem chamado Bartimeu, na cidade de Jericó. Então nós vamos continuar na cidade de Jericó, só que com outro personagem, agora Zaqueu. Zaqueu, o rico publicano. Então vamos à leitura, acredito que deu tempo de você abrir sua Bíblia. Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que o viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Maravilha esse texto. Vamos falar um pouco de Zaqueu. Você tem ouvido cantar sobre Zaqueu, até mesmo nos meios seculares, em lugares até mesmo que eu não achava tão conveniente cantar sobre Zaqueu, mas tudo bem. Esse cântico foi feito para que nós pudéssemos estar adorando a Deus, mas vamos falar um pouquinho sobre esse homem. Bom, Zaqueu morava em Jericó. Zaqueu era rico, Zaqueu era publicano, ou seja, cobrador de impostos. Eu fiquei assim olhando refletindo sobre as dificuldades, os impedimentos, os obstáculos que Zaqueu tinha para se aproximar de Jesus. E quero perguntar para você, quais são os obstáculos, o que é que está te impedindo de ter uma vida plena com Jesus? O que é que está te impedindo de dar um passo a mais para Cristo? Porque você sabe que você veio a este mundo para glorificar a Deus. Você não veio a esse mundo apenas para você mesmo, para satisfazer as suas próprias necessidades. Você tem uma missão. E essa missão precisa ser levada a cabo até o dia em que você vai ser tirado desta terra. Zaqueu tinha muitos obstáculos. Os obstáculos de Zaqueu estão aqui no texto bíblico. Primeiro, o lugar onde ele morava. Zaqueu morava em Jericó. Para os leitores do Antigo Testamento, Jericó foi a cidade que Israel destruiu sob o comando de Josué, lá no Antigo Testamento, no livro de Josué, os primeiros capítulos de Josué. Era a cidade de Raabe. E quando a cidade foi destruída pelo povo hebreu, a primeira cidade da terra prometida, Josué lançou uma maldição sobre Jericó. Ele diz: maldito aquele que reedificar esta cidade. Quando ele lançar as bases, vai perder um filho, e quando ele terminar, perde o outro. O último. Uma cidade amaldiçoada. Existem lugares amaldiçoados. Existem bairros amaldiçoados, cidades amaldiçoadas, países amaldiçoados.
Mas por que um lugar é amaldiçoado? Você pode me perguntar. É amaldiçoado por causa da opressão que foi feita naquele lugar, por causa das injustiças sociais, por causa da corrupção do direito, por causa da opressão sobre o órfão, sobre a viúva, por causa das mortes, por causa do estupro, da violência. Lugares são amaldiçoados por causa do desrespeito à vida humana. Jericó era uma cidade amaldiçoada. Muitas vezes você pode notar com facilidade lugares onde a opressão é muito grande, a miséria é muito grande. Se você fizer uma pesquisa histórica, você vai ver que no passado aquele lugar foi palco de muitas tragédias, de muitos caos. E aqueles demônios malignos que promoveram aqueles males agora continuam residindo naquele lugar, habitando aquele lugar, causando tragédias naquele lugar. Preste atenção, tem lugares que acontecem acidentes um atrás do outro. E você não vê lógica para que aqueles acidentes aconteçam naquele lugar. Tem famílias que não se levantam nunca. Tem doenças que não saem das famílias. Por quê? Maldição. Mas não esqueça que você pode mudar isso tudo. Esse era o grande obstáculo para a vida de Zaqueu. É lógico que tem muitas pessoas que convertem a Cristo e passam a andar com Cristo quando mudam-se daquele lugar. Quando vão para outros ambientes menos carregados do mal. Muitas vezes, muitas famílias me chamam: Pastor João, venha orar na minha casa. Venha abençoar a minha casa. E em algum outro dia eu vou contar as experiências que já tive orando em lares de pessoas, preservando-lhes os nomes. Outro impedimento para que Zaqueu não se aproximasse de Cristo era o fato de Zaqueu ser publicano, cobrador de impostos. Não que haja alguma censura contra essa atividade, não. Mas ele cobrava imposto por Roma, dos seus compatriotas, ou seja, ele cobrava imposto do seu povo em favor do império que oprimia o seu próprio povo. Então ele era tido como um traidor, ele era tido como uma pessoa traidora, e quando podia, ele usurpava, ele cobrava muito mais do que era o correto pela lei. Esse era um grande impedimento. Muitas pessoas não aproximam de Cristo por causa da profissão que exercem. Por causa essa profissão não permite que ele adore a Deus. Ele trabalha no momento que ele devia estar na casa de Deus. Não há sossego na vida dele, a agitação é muito grande. O outro impedimento, ele era rico. A riqueza, sim, pode ser um grande impedimento para que você não se aproxime de Cristo. Pode ser, sim, quando você ame o dinheiro. Quando você ama os seus bens materiais. Você deve amar pessoas e deve adorar somente a Deus. Outro dia uma pessoa falou assim: eu adoro meu cachorrinho. Tira isso do seu vocabulário. Adorar somente a Deus. Outro impedimento era a multidão. A multidão impedia Bartimeu de ver Jesus em todos os lugares onde ele estava. Grande multidão o seguia. Grande multidão. E essa multidão pode estar representada por amigos, pode estar representada por parentes, próximos, distantes, que muitas vezes formam uma barreira à tua frente para que você não se aproxime de Cristo. E você fica preso numa fé fria, gelada. Você fica numa fé que não se interage, uma fé num Deus morto, um Deus que não é vivo. Você fica ali preso, numa fé tradicional, uma fé de pai para filho, mas uma fé que não pergunta, não responde perguntas. Uma fé que não se baseia na palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor. Você fica preso, as pessoas te prendem lá. A multidão pode ser um impedimento. E o outro impedimento era a estatura dele. Ele era pequenininho. A multidão impedia, a estatura dele era pequena. Muitos de nós dizem assim: eu não vou na igreja por causa desse problema meu. Eu não me aproximo de Cristo por causa... Por que eu fui nascer dessa forma? Por que eu sou dessa forma? São autocomiserados, têm dó de si mesmo.
ficam sofrendo a si mesmo. Para com isso, meu filho, para com isso. Mas Zaqueu, ele começa a burlar todos esses impedimentos. E ele fala, não tem nada, o curso de Jesus é esse, eu conheço esse caminho. Tem uma árvore lá, mas aquela árvore é um sicômoro, é uma figueira brava, tem espinhos, não importa. Eu quero ver Jesus hoje. A determinação de Zaqueu era tremenda. Ele queria a todo custo ver Jesus. E ele sobe naquele sicômoro, naquela figueira brava. E quando Jesus vai passando debaixo daquela figueira, Jesus conhece aquele homem que está em cima da figueira. Jesus sabe o nome daquele homem. Jesus conhece todas as células do corpo daquele homem. Todos os fios de cabelo Jesus sabe tudo dele. O perfil dele está na mente de Cristo, porque Jesus havia criado. Jesus chega debaixo da árvore e fala, Zaqueu, desce depressa. Zaqueu estava na postura errada, lógico. Foi o caminho, foi a solução que ele encontrou. Eu quero subir na árvore para ver Jesus. E tem muita gente que quer ver Jesus de cima para baixo. Não é verdade? Não quer seguir Jesus da maneira como é o conveniente. Se acham pessoas especiais demais. Eu quero uma oração, pastor, mas uma oração VIP, na sala da minha casa. Pastor, eu quero uma bênção, mas eu não quero misturar com os demais irmãos da igreja. Eu quero exclusividade. Não esqueça, meu amigo, meu irmão, que Jesus disse para Zaqueu, desce. A posição mais importante na vida de um ser humano é quando ele se humilha, quando ele baixa-se na presença de Deus, quando ele se coloca humildemente na presença do Senhor. Essa é a postura, meu amigo, de receber a bênção. Você vai receber hoje a tua bênção. Eu sei que muitos estão chorando agora, mas você vai vencer esses obstáculos da maneira correta. Zaqueu desceu depressa daquela árvore e ele foi para casa, porque ele está levando a vida para casa. Ele está levando o dono da vida, o dono da esperança, o Deus da salvação. Ele está levando o Senhor da eternidade para casa. E Jesus entra na casa de Zaqueu e novamente se manifestam aqueles que não querem ver você bem, que não querem ver Zaqueu bem. Mais uma vez se manifesta aqueles que querem o mal. Jesus não podia ter entrado nessa casa. Este homem é um ladrão, não pode entrar na casa de ladrão. Mas Jesus fala uma palavra célebre. Jesus deixa ali uma palavra linda para aquelas pessoas. Jesus veio para dar salvação para todos aqueles que necessitam de salvação. Os sãos não precisam de médico, somente os doentes. Zaqueu se levanta na hora do jantar, da ceia, e fala assim, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. O coração dele se desprendeu das coisas materiais. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele estava arrependido dos seus pecados. Então Jesus levanta e fala, hoje entrou salvação nesta casa. Hoje está entrando salvação na tua casa. Você vai pedir e Deus vai dar tudo o que você precisa. No nome de Jesus. Você quer orar comigo? Então vamos para o momento de oração.